Está começando Acreditar, um podcast que irá ajudar você a viver com força, fé e coragem. Com Padre Mário José. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do coração de Jesus e a força do Espírito Santo estejam convosco. Meu nome é Padre Mário José, sou padre, psicanalista e parapsicólogo e mais uma vez trago uma mensagem para você através desse podcast. Sempre é um aprendizado, um ensinamento para que tenhamos o autoconhecimento. Nós possamos evoluir espiritualmente, ter uma maior intimidade com Deus e também poder viver e conviver com as pessoas. Hoje quero convidar a você a levarmos a nossa reflexão, nosso pensamento a Deus. De exatamente quando, nos momentos mais difíceis da vida, parece que Deus está distante. Então hoje o nosso podcast terá como tema Quando Deus parece distante. Nós sabemos que Deus é real, a despeito de como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando tudo dá certo, quando tudo vai mil e uma maravilhas. É fácil rezar, é fácil ir à igreja, é fácil ter uma intimidade com Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Mas quando nem tudo vai bem, quando surgem as dificuldades, ou quando nós percebemos que parece que Deus está distante, o que nós fazemos? Ou o que nós devemos fazer? Então, a mais profunda adoração é sempre louvar a Deus a despeito da dor, dar graças durante a provação, porque toda provação é uma oportunidade de crescimento, e manter a nossa confiança nele, mesmo em meio à tentação, e render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Assim deve ser a nossa intimidade com Deus. Não é somente buscar a Deus quando tudo está bem. É fácil viver a fé quando tudo está mil e uma maravilhas. Difícil é viver nos momentos difíceis da nossa vida. Por isso nós sabemos que as amizades elas são frequentes e são testadas por separação e silêncio. Com isso, você que é separado às vezes por uma distância física ou está impossibilitado até de conversar com alguém. Mas a amizade verdadeira sempre permanece. A amizade verdadeira sempre estamos ali, orando por nossos amigos. Com isso, na amizade com Deus, não será sempre que você se sentirá próximo dele. Às vezes, nós vamos nos sentir um pouco distantes, mas perceber que é preciso estar sempre em oração, mesmo sentindo claramente o amor de Deus por cada um de nós, mesmo às vezes sentindo Deus distante. Então, todo relacionamento ele passa por proximidade e distanciamento. Lembre-se sempre disso. E assim o nosso relacionamento também com Deus. Às vezes nós estamos mais próximos, às vezes nós estamos mais distantes. Então, permanecer com Ele. Por isso a palavra de Deus no Evangelho sobre a videira verdadeira vai falar muitas vezes, vai repetir muitas vezes esse verbo, permanecer em Deus. Então seja na alegria, seja na dificuldade, seja nos momentos de conquistas e vitórias ou de derrotas, quando surgem os momentos mais difíceis da vida, muitas pessoas até se revoltam, dizendo até Deus, onde estás? Por que fizestes isso comigo? São questionamentos que às vezes vêm ao nosso coração, que nos afastam, que nos dá um vazio. E muitas pessoas, de fato, acabam até se afastando de Deus porque acham que Deus é o culpado de todas as coisas ruins acontecerem e esquecemos das nossas responsabilidades. Então, quem ama a Deus, e quem permanece em Deus, estará sempre com Ele em oração, independente do que possa acontecer. O profeta Isaías, ele dizia: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. Olha que bonitas essas palavras do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 17. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele eu ponho a minha esperança. Então a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração, a nossa fé, ela deve ser sempre persistente. Devemos ter sempre essa intimidade com o Senhor. Eu confio nele. E dependendo do que você hoje talvez esteja passando, enfrentando na sua vida,
ter presente isso. Eu confio em Deus e nele eu ponho a minha confiança. Para amadurecer esta amizade que temos com Deus, Deus irá testá-lo com períodos de aparente separação. Épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou nos esqueceu. É o que às vezes as pessoas me relatam, né? Parece que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esquece de ninguém. Nós às vezes é que nos distanciamos um pouco de Deus. Então parece que Deus está distante, muito distante de nós. São João da Cruz, ele passou por momentos de noite escura da alma, um momento difícil para ele. E sem contar outros santos e santas, né, como sentiram isso muito forte, essas noites escuras. Com isso, que a cada dia nós possamos sempre buscar a Deus. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus do que qualquer outra pessoa. E o que eu devo fazer para ter essa amizade com Deus, essa intimidade com Deus, essa vida de oração de uma forma saudável? É isso que nós necessitamos. Jesus, ele tinha uma intimidade com o Pai muito profunda, muito forte, e é de Jesus que nós devemos aprender isso também, a termos esta intimidade com Deus, para que assim possamos viver mais intimamente com Ele. Depois, a nossa amizade, a nossa intimidade com Deus, ela cresce numa vida de oração. Se você não reza, como que você quer ter uma intimidade com Deus? Se você não reza, se você não busca Deus, se você não vai à igreja, se você não tem um contato, uma intimidade com a palavra de Deus, como que você deseja que essa amizade, essa intimidade cresça? É a mesma coisa você ter uma pessoa que você diz que é amigo, mas você não conversa, você não curte um pouco a vida com essa pessoa, você não tem tempo para ele ou para ela. Então, que tipo de amizade é esta quando eu não tenho tempo para o outro? Que tipo de amizade é esta quando eu não me dedico aos meus amigos? Na vida nós precisamos ter tempo para todas as coisas. Às vezes nós dizemos, é falta de tempo. Às vezes é a desculpa que nós damos. Quando nós não queremos fazer algo, quando nós não queremos assumir algo para valer, nós sempre arrumamos uma desculpa. Então, a desculpa é a melhor forma que a gente tem para não se encontrar com o outro, para não ter amizade com outra pessoa, para não viver a fé, para não ter uma intimidade com Deus. E assim nós vamos vivendo de qualquer jeito. E aí não vamos criando raízes. E aí não vamos nos aprofundando e a vida se torna muito superficial. Perceba isso. A vida das pessoas ela se torna muito superficial. Por quê? Porque não existe vínculo. Não existe vínculo. Tudo é superficial. E podemos dizer que vivemos até nesse mundo da superficialidade. Hoje tudo é superficial. As amizades se tornam artificiais, a família se torna artificial de aparência, a nossa vida particular ela se torna artificial. Por quê? Porque nós não criamos vínculos, nós não criamos intimidade. E quando isso não acontece, é um sofrimento muito grande. Por quê? Porque chega um momento da nossa vida que nós sentimos este vazio e um vazio forte, E muitas pessoas sofrem por isso. E muitas pessoas chegam um momento da vida que elas podem ter tudo, mas não tem um vínculo, não tem uma amizade. Por isso peçamos a Deus a graça de viver a nossa vida, de viver essa intimidade com Deus, de criar esse vínculo com Deus que é necessário. Não dá para viver também na superficialidade da fé. Já basta tudo que nós vivemos no dia a dia, de tanta superficialidade, até mesmo de algumas pessoas que não são verdadeiras. E aqui perceba, talvez a mesma relação que nós temos com as pessoas, nós vamos ter com Deus. Se você tem uma amizade saudável com as pessoas, se você se relaciona bem com elas, se você tem amor, se você sabe perdoar, se você sabe dizer sim quando é sim, não quando é não, se você sabe ser justo, sabe ser honesto, se você tira tempo para estar com as pessoas, essa relação também é uma relação que nós vamos ter com Deus.
Mas se eu não tenho uma relação saudável com as pessoas, talvez eu não vou ter uma relação saudável com Deus. E aí nós vamos cair num grande perigo do vitimismo. Sempre eu sou problema, sempre nada dá certo comigo, sempre tudo é difícil para mim, sempre Deus não quer saber de mim, Deus não escuta a minha oração. Por isso que hoje eu quis trazer justamente esse tema, quando Deus parece distante, porque às vezes nós fazemos isto acontecer também. Às vezes Deus ele se ausenta, vamos dizer assim, entre aspas, para ver também como que nós vamos nos comportar. Nós precisamos também viver a nossa vida e vivê-la com intensidade. Mas Deus sempre está ao nosso lado, caminhando ao nosso lado e vivendo a vida, vivendo a vida com força, vivendo a vida com esperança, vivendo a vida com amor, vivendo a vida com alegria. Uma experiência muito bonita da intimidade com Deus era Jó. Então, ter conhecimento disso, deu esperança a Jó, quando não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Jó também passou por essa experiência. E todo cristão passa por isso. Trata-se de uma parte normal da provação e amadurecimento da nossa amizade com Deus. Todo cristão passa por isso ao menos uma vez e normalmente várias vezes. Sabemos que é doloroso, é perturbador, é difícil, mas absolutamente importante para o desenvolvimento da nossa fé. Então Jó ele tinha este conhecimento. E diante disso, Jó, quando não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele tinha a esperança, esse confiar em Deus. Mesmo não sentindo a presença, mas ele confiava. E ele falou, ele disse assim: se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Então, vejam que bonito isso de Jó diante dessa intimidade. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. É tão bonito, é tão importante, porque Jó ele vai dizer, eu não sei para onde Deus vai, eu não vejo, mas para onde eu vou, ele conhece o caminho por onde eu ando. Aonde quer que eu vá, Deus conhece o meu caminho. Então, esta certeza no nosso coração, Deus conhece o nosso caminho. Então você não está sozinho e Deus não está distante de você e você também não pode estar distante de Deus, mas saiba sempre que Deus conhece o caminho. Então, quando Deus parece distante, como a gente usa esse linguajar, Deus está distante. Então, você pode pensar que Ele está zangado ou até te punindo por algum pecado. E, na verdade, o pecado realmente o desliga de uma intimidade íntima com Deus. Nós entristecemos o Espírito de Deus e sufocamos a nossa amizade com Ele ao desobedecer. Entrar em conflito com outras pessoas, nos ocupar ou ter amizade com o mundo, além de outros pecados. Mas Deus conhece o nosso caminho. Mas frequentemente esse sentimento de abandono e de afastamento não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você, preste atenção nisso, nessa pergunta que eu vou lhe fazer. Será que você continuará a amar, a confiar, a obedecer, a ter a intimidade com Deus, mesmo quando não sente a sua presença e nem há evidência visível da ação divina em sua vida? Será que vamos continuar a amar? Será que vamos continuar a confiar, a obedecer e a viver esta intimidade? Mesmo quando não sentimos a sua presença? Então, ter intimidade com Deus não é somente sentir claramente a sua presença em nossa vida. Então, nos dias de hoje, o erro mais comum que nós cometemos ao buscar a Deus, a viver essa intimidade com Deus, é buscar uma experiência
em vez de buscar a Deus. Nós queremos mais uma experiência, em vez de buscar a Deus. E eles buscam sensações e se elas ocorrem, conclui que foram bem-sucedidos aquele momento de oração, de intimidade, de adoração, mas é errado. Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo uma sensação de proximidade com Cristo, não é uma atitude de adoração. Então, ter esta intimidade com Deus na nossa vida de oração é viver, é buscar a Deus. A nossa vida deve ser essa constante busca de vivência de amizade com Deus. Então, o que aconteceu com Jó? Em um único dia, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua família, ele perdeu seus negócios, ele perdeu a sua saúde e tudo o que possuía. E ao longo dos 37 capítulos deste livro, Deus não disse nada. E aqui eu faço esse convite, essa motivação, quem sabe, para você ler o livro de Jó no Antigo Testamento, que vai falar sobre a provação, sobre a dificuldade. E esta fé, essa intimidade que ele tinha com Deus. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Então, como louvar a Deus quando não compreende, quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus está em silêncio? Isso é difícil. Nós precisamos de um amadurecimento muito grande. As pessoas hoje parece que elas querem sentir a fé. Se eu não sinto nada, a minha espiritualidade, a minha oração não valeu. Se eu não sinto nada é porque a oração não foi verdadeira. Se eu não sinto nada é porque algo não está bem no meu relacionamento com Deus, Deus se afastou de mim. Não. Vejam que Jó, durante os 37 capítulos, Deus permaneceu em silêncio. Então, como permanecer em comunhão em meio a uma crise sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Como manter o nosso olhar a Jesus, muitas vezes, com os nossos olhos cheios de lágrimas? Então, você faz o que fez Jó. Então, prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a maturidade deste homem. O Senhor deu, o Senhor levou. Tudo pertence a Deus. Então, é importante que na sua vida de oração também, para não sentir Deus distante, dizer a Deus exatamente como você se sente. Na oração, às vezes, nós usamos muito para pedir por nós, pedir por um amigo, pedir por uma família, pedir por um parente, pedir por um amigo. Mas na oração também nós devemos estar em oração e dizer a Deus exatamente como você se sente. Se você se sente triste, se você se sente decepcionado, se você se sente traído, se você se sente derrotado, se você se sente angustiado, é uma conversa com Deus. Por isso, sempre quando vamos à igreja, o sacrário de olhar para Cristo na Eucaristia, também a cruz, olhar para o Cristo crucificado e ali poder conversar com Ele e dizer a Ele a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso problema, aquilo que exatamente nós estamos sentindo, ou seja, derramar o nosso coração perante Ele e descarregar diante de Jesus todos os nossos sentimentos. Jó fez isso quando disse assim: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe apareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Então Deus pode lidar com as suas incertezas, com a sua raiva, com o seu sofrimento, com a sua confusão, com as suas indagações, tudo isto. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Então, falar só o bem, falar só aquilo que está acontecendo de bom a Deus, é fácil. Mas fazer uma declaração desta diante dos momentos, das dificuldades, das tribulações, da angústia, da ansiedade, da tristeza, da depressão, da doença, e reclamar isso a Deus,
E tudo isto, né, esse momento de desespero que admitimos diante de Deus, também é uma declaração de fé. Confiando em Deus, né, e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi, ele escreveu: eu estou completamente arruinado. Então, confiar em Deus, né, mas se sentindo destruído. Então nós precisamos ter essa abertura com Deus. Uma amizade onde nós só falamos o bem, uma amizade onde só temos os momentos, os prazeres e alegrias, mas quando surge a dor, a dificuldade, a gente se esconde, a gente se isola, a gente se inibe, a gente não quer falar, a gente tem medo. Isso não é amizade. Uma verdadeira amizade é você poder conhecer o outro inteiramente, aquilo que ele é. Como diz aqui Jó, né? Como nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Então ele se colocou diante de Deus assim, né? Sem nada, nu, como veio ao mundo. Ou seja, colocando ali diante de Deus todas as suas misérias. Assim, diante de uma amizade com Deus, com as pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos também ser sinceros. Nós também precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos também falar de nós. Aí você pode dizer: padre, mas é difícil confiar em alguém. Sim, é difícil, mas precisamos encontrar alguém. Senão, até quando nós vamos sofrer sozinhos, calados? E tem coisas, situações da nossa vida que nos atormentam. Existem traumas, existem problemas, existem situações tão difíceis da nossa infância, da nossa juventude, da nossa fase adulta, coisas que acontecem conosco, que nós sofremos diante disso. E quando a gente abre o coração, isso é libertador. Essa experiência, né, acontece diariamente comigo quando as pessoas, principalmente em terapia ou em confissão, as pessoas abrem o coração, as pessoas dizem aquilo que estão passando, sofrendo, isso que nem somos amigos, né? Mas confiam ali no Padre e abrem o coração. E a gente vê como as pessoas se sentem leve, como as pessoas saem daquele momento ali transformadas. Parece que saiu um peso, né, da vida daquelas pessoas. Então, diante de Deus, né, colocar a nossa vida, o nosso coração e assim viver intensamente a nossa fé. E aí é preciso também se concentrar, colocar a nossa vida em Deus, ter esta intimidade, mesmo sentindo Deus ou mesmo não sentindo Deus. E ter presente, né, no nosso coração: Deus é bom, Deus nos ama, Deus está comigo, Deus sabe por que as coisas que estou passando, Ele se importa e tem um bom plano para a minha vida. Deus sabe tudo da minha vida. Então, quando a vida de Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, Jó ainda achou os seguintes motivos para louvar a Deus. Ora, como louvar a Deus quando se perde tudo? E Jó, ele fez isso e nos ensina a fazer isso também. E Jó, ele dizia: Deus é bom e amoroso, Deus é o Todo-Poderoso, Ele repara em cada detalhe da minha vida, Deus está no controle, Ele tem um plano para a minha vida, Ele vai me salvar. Olha como Jó louvava a Deus, né? Mesmo diante de tudo que ele passou, que ele enfrentou. Então, Deus é bom e amoroso, Deus é todo-poderoso, Ele repara em cada detalhe da minha vida, Ele está no controle, Ele tem plano para a minha vida, Ele vai me salvar. Tenhamos consciência, né, que parece, né, que Deus está distante. Eu começava dizendo esse podcast quando Deus parece que está distante. Eu não comecei dizendo quando Deus está distante. Eu não fiz uma afirmação, né? Mas quando Deus parece, né? Esse parece nos coloca dúvida, para dizer que Deus não está distante, Deus está muito próximo de nós, nos acompanhando, presente na nossa vida. Então hoje, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, seu momento de dificuldade ou de tribulação, seja qual for a situação da sua vida, saiba que Deus está contigo. Eu sempre gosto de ressaltar muito o Salmo 22, o Bom Pastor, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que Deus está comigo. É essa certeza em que eu devo ter no meu coração. Deus, Ele está comigo. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo.
tenho que enfrentar a luta, a batalha, Deus está comigo. Nas alegrias da vida, Deus está comigo. Na minha casa, no meu trabalho, Deus está comigo. Por onde eu for, Deus está comigo. Cada momento. Isto nós sempre, como um teste de fé, vivenciando esse amor a Deus e dando o nosso amor a Deus. Eu preciso, Deus sabe o que eu estou fazendo. Então, confiar sempre em Deus, que Deus cumprirá as suas promessas. Então, confiar a cada dia. E Jó, o segredo dele, ele se apegou à palavra de Deus. Ele se apegou àquilo que Deus dizia. E ele disse assim, Jó, ele disse assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Olha que fantástico isso da vida de Jó. O que às vezes acontece conosco é totalmente diferente. Nós temos, diante de qualquer coisa, desanimamos, ficamos tristes, ficamos desesperados, deixamos de ir à igreja, deixamos de rezar, não queremos saber de Deus. E aí mil desculpas. Nós, às vezes, não deixamos Deus ser Deus na nossa vida e nós queremos controlar a Deus naquilo que Ele tem que fazer por cada um de nós. E Jó, ele nos ensina: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Então, viver isso intensamente é, de fato, confiar em Deus, é se entregar a Deus. Mesmo você hoje não sentindo a presença de Deus, confie, ore. Mesmo você não sentindo o amor de Deus, confie, ora. E lembre-se do que Deus já fez por você. Então Deus fez muitas coisas pela sua vida. Maria, a mãe de Jesus, diz a palavra de Deus que ela guardava todas as coisas no seu coração. Tudo o que acontecia, ela guardava no coração. Para quando viessem as dificuldades, as tribulações e principalmente a cruz, Maria aos pés da cruz, ela guardou no seu coração tudo que Deus havia feito de bom na sua vida e na vida de Cristo. Então, ela tendo isso presente no coração, ela não se desesperou, ela não abandonou a fé, ela não se revoltou contra Deus, mas ela permaneceu em oração e em silêncio. Às vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós também vamos permanecer em silêncio e em oração. É isso que nós precisamos. E Jesus, até mesmo no alto da cruz, pegando a parte humana de Jesus, no momento da dor, do sofrimento, no momento que ele iria passar pela cruz, ele dizia: meu Deus, por que me abandonastes? Olha o que Jesus ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Então Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar você. E Jesus faz a vontade do Pai. Deus tem um plano para a nossa vida. E é isso que precisa estar claro para nós. Ah, mas eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Quem sabe está na hora de se colocar num caminho de oração, de intimidade com Deus, que Deus vai mostrar esse caminho para você. E viver a vida com força, viver a vida com fé, viver a vida com alegria, viver a vida com esperança, de ter essa intimidade com Deus que é tão necessária, que é tão importante na nossa vida, em relação à nossa família. Com isso, Jesus ele desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. A vida de Cristo foi uma entrega. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Então, somente isso já vale o seu agradecimento e o louvor contínuo. Você nunca mais deveria se perguntar, então, por que motivo deveria ser grato? Porque, olhando para Cristo, Ele deu a vida por você. Deus nos ama. Deus nos ama. E possamos ter sempre consciência deste amor. Lembrando das palavras também da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Diante dessa intimidade com Deus, que você possa crescer sempre mais na fé, na esperança, no amor, com alegria, buscando e amando a Deus com toda a força do seu coração. Então, não se sinta distante de Deus. Parece que estamos distante de Deus. Não estamos não. Deus está muito presente na nossa vida e nós também devemos estar presente diante de Deus. Estar presente em Deus pela nossa vida de oração.
essa mensagem do nosso podcast de hoje. Eu convido você também a me seguir no meu canal do YouTube, Padre Mário José, Instituto Acreditar. Então você possa estar me seguindo lá e recebendo as lives, as informações, tudo que você precisa também para o seu autoconhecimento. E quem sabe você possa fazer parte do nosso Instituto Acreditar, sendo meu aluno também lá dentro do Instituto, diante do curso Acreditar e também do Stop Ansiedade. Então você vai assinar o nosso portal e vai ter disponível para você todo esse conteúdo. São mais de 54 aulas no portal, entre o curso Acreditar e o Stop Ansiedade, que ajuda você a se conhecer, até ir a essa intimidade com Deus e a viver a vida com mais leveza, com mais fé e com mais amor. E você também pode me seguir no meu Instagram, que é @PadreMárioJosé. Então você possa estar me seguindo, Padre Mário José, e estando junto comigo, e vendo lá as publicações. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha essa certeza, Parece que Deus está distante, mas não está distante não, está muito próximo e nós devemos estar também em Deus. Então que Deus abençoe a sua vida e desejo que a sua vida seja diferente, que a partir de hoje você tenha uma intimidade muito grande, muito forte com Deus, cada momento da sua vida. E isso quem vai fazer essa diferença é você, desde que você se comprometa a ser amigo de Deus. E ser amigo é estar presente, é desabafar, é chorar, é colocar nossos problemas diante dele, é viver a nossa vida, é curtir os momentos e alegrias, é querer estar junto com quem a gente ama. Que assim seja também a sua vida com Deus. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo podcast. Você ouviu Acreditar com Padre Mário José.